Gente, o nome da pregação de hoje é Jesus não guardou o sábado? Os fariseus acharam que não. Inúmeros evangélicos também acham. Acham que Jesus não guardou o sábado. E qual a implicação disso nas nossas vidas? Qual a importância da resposta a esta pergunta? É que por conta dessa interpretação errônea, eles achando que Jesus desobedeceu à lei, eles também acham que o cristianismo se resume nisso. A gente vai ter uma atitude relapsa em relação à lei. E tem tido um estilo de vida que não condiz com a Escritura. É muito comum vermos cristãs de maneira indecente, se divorciando, cristãos se divorciando e cometendo uma série de equívocos, uma série de erros. E eles têm como base para esses erros isso aqui, uma interpretação errada deste texto. Eles acham que Jesus desobedeceu à lei. Eles não dizem isso explicitamente, mas eles acham mesmo que Jesus desobedeceu à lei. E então eles interpretam essa passagem aqui, do dia do sábado, em que Jesus curou um rapaz e Jesus comeu no sábado. Eles interpretam, tá vendo? Jesus não era preso a dogmas. Tá vendo? Eu tenho Jesus, mas não tenho religião, porque Jesus não obedeceu estritamente à religião judaica. Tá vendo? Vocês podem ter uma religião freestyle, você pode ter uma religião estilo livre, em que o que importa é apenas o amor, mas eles se esquecem que o amor é o cumprimento da lei. E é disso que eu quero falar hoje. Então vamos lá, Lucas capítulo 6, versículo 1. Num dia de sábado, Jesus passava pelos campos de cereais, e seus discípulos colhiam espigas, debulhavam-nas com as mãos e comiam, o que a lei em Deuteronômio permitia. Verso 2. Alguns dos fariseus perguntaram, fariseus, aqueles líderes religiosos de uma seita altamente restritiva e aparentemente diligente. Alguns dos fariseus perguntaram, por que estás fazendo o que não é permitido fazer no sábado? Eles estavam dizendo que Jesus estava quebrando o sábado. Por que você está fazendo o que Deus disse que não é permitido fazer? Como que Jesus retruca? E Jesus lhes respondeu, nunca lestes o que Davi fez quando ele e seus companheiros sentiram fome? Como ele entrou na casa de Deus e pegou os pães consagrados, dos quais só aos sacerdotes era permitido comer, e deles comeu e deu também aos companheiros? Também lhes disse, o Filho do Homem é Senhor do sábado. Lembra da história? Davi está fugindo de Saul. Saul quer matar Davi. Davi não teve tempo de fazer a marmita. Davi foi e chegou à casa de Deus. Lá, o sacerdote, não tendo nada para oferecer a Davi como comida, deu a ele o pão da proposição, o pão da presença, que era um pão restrito aos sacerdotes. Ninguém podia comer. Ninguém, estava na lei, ninguém podia comer. Jesus está dizendo que Davi comeu o pão e não quebrou a lei. Jesus está dizendo que Davi comeu aquele pão que era restrito aos sacerdotes, mas Davi não pecou. Vamos continuar. Verso 6. Em outro sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Estava ali um homem que tinha a mão direita atrofiada. Para as crianças, a mão normal estava aqui, funcionando normalmente, endurecida. Não movimentava a mão. Verso 7. Os escribas e os fariseus o observavam com atenção para ver se ele curaria em dia de sábado, para terem de que o acusar. Eles chegaram ao absurdo de achar que curar alguém no sábado era pecado. Verso 8. Mas sabendo de seus pensamentos, Jesus disse ao homem que tinha a mão atrofiada, levanta-te e fica em pé aqui no meio. E ele, levantando-se, ficou em pé. Então, Jesus lhes disse, eu vos pergunto, é permitido fazer o bem ou o mal no sábado? A essência da lei é fazer o bem. Como que podia ser mal fazer o bem em qualquer dia da semana? A pergunta é aparentemente tão ridícula, mas Jesus tem que fazê-la diante do absurdo que a religião judaica havia se tornado. Verso 10, e olhando para todos em redor, disse ao homem, estende a mão. Ele a estendeu e a sua mão foi restaurada. Ou seja, é lícito fazer o bem? Jesus faz a pergunta retórica, ninguém responde, nem ele mesmo responde, mas ao curar ele está dizendo, é óbvio que é lícito. Eu não estou quebrando a lei. Jesus então argumenta que ele não quebrou a lei quando ele comeu, nem quando ele curou. Ok. Jesus come e cura no sábado. Os fariseus interpretam que isso é pecado. O fariseu era aquele cara extremamente religioso, mas de uma maneira negativa.
Mateus capítulo 12 disse que os fariseus arquitetaram um plano para matar Jesus Cristo. Eu quero dizer para você hoje que inúmeras vezes, mesmo crendo na palavra de Deus, porque os fariseus criam, nós podemos fazer da nossa religião algo que em essência é o oposto daquilo que a Escritura declara. E se há segmentos que podem ser farisaicos, se há um tipo de crente que pode, mais do que qualquer um, ser como esses fariseus aqui, somos nós, a nossa igreja, o nosso segmento. Qualquer um pode ser fariseu, mas com certeza há uma tentação muito grande a nós. O fariseu se dizia cumpridor da lei, mas inventava uma lei própria ao distorcer o texto sagrado por conta de seu coração duro. O seu coração duro, invejoso, arrogante, fazia com que ele não conseguisse enxergar o óbvio, que fazer o bem nunca podia ser pecado, que não havia feriado para a bondade. A bondade deve ser feita todos os dias, todos os dias. Eu quero mostrar hoje que essa história define muito a genuína religião. Essa história também é uma história do amor de Deus para com o seu povo. É sobre isso que eu quero falar hoje. Primeiro, Jesus não guardou o sábado. Fariseus e crentes modernos julgam que Cristo desobedeceu o sábado. Julgam mesmo. Jesus, entretanto, argumenta inocência. E Jesus retruca dizendo que os fariseus não estavam interpretando a lei de maneira correta. Mas quando crentes leem isso aqui, eles caem no conto dos fariseus. Muitos crentes modernos acreditam mesmo que Jesus Cristo quebrou a lei. Que ele não podia ter feito o que ele fez, que ele não podia ter pegado as espigas, debulhado as espigas e se alimentado delas. Ele não podia ter feito isso. E eles dizem o seguinte: está vendo? Está vendo que Jesus, ele não obedeceu o sábado. E aí eles dizem: está vendo? Essa é a essência da religião. Jesus veio convertido. Jesus é Deus arrependido. Jesus é Deus convertido. Porque Deus estabeleceu, Deus Pai, Jesus estabeleceu o sábado. E agora o próprio Cristo está desobedecendo o sábado. É isso que eles dizem, não de maneira explícita assim. Mas é basicamente isso. Está vendo? Vocês não precisam se preocupar tanto em leis e regras. Faz um teste, chega na sua casa e coloca lá no YouTube. Alguma coisa nesse sentido? Sobre regras, não regras? Chega de regras, você vai ver lá, pastores e pastores falando sobre isso. Chega de regras, alguma coisa nesse sentido. E é assim que eles vivem. É assim que eles vivem. Eles acham mesmo que a lei é ruim. E que Jesus é a essência da religião ao desobedecer a lei. Porque a lei foi uma coisa antiquada. Mas a essência da religião é não se preocupar com regras. É não se preocupar e simplesmente, em nome do amor, sempre em nome do amor, fazer aquilo que a gente sente que é legal, que a gente sente que é correto. E aí é muito comum você ver um crente, logo após falar isso, postar uma foto seminua. É muito comum você ver um crente falando sobre isso e logo em seguida dando uma justificativa mequetrefe para trocar de mulher. É muito comum você ouvir um crente falando isso aqui, que Jesus está vendo que ele não ficou preso à questão do sábado, de obedecer o dia do sábado, de guardar o dia de sábado. E aí eles dizem isso para logo então em seguida, por exemplo, irem a uma festa em que até os romanos que praticavam as orgias mais terríveis olham para esse povo de hoje em dia e falam: que isso? Eles então, logo após falar que Jesus desobedeceu este mandamento, eles então se justificam para ir a uma festa podre. Esses são alguns exemplos, mas é assim que muitos e muitos evangélicos vivem hoje. Eles acham mesmo que a lei de Deus é um peso. Eles acham mesmo que a lei de Deus está muito mais associada com o fariseu. Que é o fariseu que está preocupado em ler o texto e tentar entender o que Deus quer de nós. Qual é o mandamento que Deus exige de nós? Eles acham que isso é farisaísmo. Em nome do amor, nós podemos quebrar a lei, pensam eles. É o oposto. O amor não pratica o mal contra o próximo, diz Romanos 13:10. De sorte que o cumprimento da lei
é o amor. Em Romanos 7, Paulo diz que a lei é boa, a lei é espiritual, o mandamento foi dado para a vida. O maior salmo da Bíblia é o Salmo 119, e ele vai enaltecendo a lei em cada verso. Tu ordenaste os teus mandamentos para que os cumpramos à risca. Pois na tua lei está o meu prazer. Na tua lei está o meu prazer. O fariseu, ele criava a sua própria lei e desobedecia à lei de Deus. Jesus não quebrou o sábado. Jesus não quebrou a lei de Deus. Jesus quebrou a lei dos fariseus. Jesus quebrou a tradição dos fariseus, que era contrária à Bíblia. Porque os fariseus, a interpretarem o mandamento do sábado, eles chegaram, como diz William Hendrickson, a criar 39 normas e leis para explicar e esmiuçar a questão do trabalho. Coisas que Deus nunca havia dito. Mas eles, às vezes por conta de um coração duro e às vezes por conta de ignorância, o que às vezes é a mesma coisa, eles vão interpretando o mandamento do sábado a tal ponto que transformam o sábado numa cadeia. Transformam o sábado, que era o mandamento de prisão, num fardo. O sábado era mandamento de descanso, desculpa. E eles transformam numa prisão. Eles conseguiram fazer isso. Aquilo que era uma coisa boa, eles colocaram e fizeram disso um fardo para o judeu. Um fardo. Havia lei de tudo que é tipo que você puder imaginar, até quantos passos se podia dar num dia de sábado. Era uma aberração aquilo ali. Jesus não estava desobedecendo a lei de Deus, Jesus desobedeceu a tradição que aqueles homens, por conta de seu coração invejoso, maligno, ignorante, eles criaram leis absurdas. Mas o pecado deles não nos autoriza a achar que ter zelo pela lei de Deus é farisaísmo. Não é, de forma alguma. O fariseu é todo aquele que usa a religião para fazer o mal. Para fazer o mal, para deixar de fazer o bem. Por exemplo, quando eu era mais novo, eu aprendi sobre o fariseu, e para mim o fariseu era apenas o homem que, por exemplo, usava terno e traía a esposa. Era o hipócrita. E está correto isso. Mas para mim, um cara que usava uma camisa, um pastor, uma camisa florida, um cabelinho arrupiado estilo calopsita, e falava, mano, brother, esse aí não é fariseu. Nada contra, ele pode se vestir do jeito que ele quiser, mas o fariseu é aquele, não importa a estética, o fariseu é aquele que ele inventa uma religião, e essa religião acaba servindo apenas para fazer o mal ao próximo. É muito comum, por exemplo, você ver um desses crentes modernetes o tempo inteiro dizendo que a gente não pode julgar nada. Nada, nada, nada e nem ninguém. Mas no instante em que um pastor, por exemplo, se propõe a expor, olha, esse cara é um herege, fique longe. O que ele ensina vai te conduzir ao buraco. Aí eles se levantam e dizem, não julgueis. Ignorando então que boa parte das pregações de Jesus eram críticas aos fariseus, que Paulo passou boa parte de seu ministério expondo os erros de falsos líderes. Eles ignoram tudo isso e dizem, olha, você não pode expor o que é o falso pastor. Deixa, Deus vai julgá-lo. E mal sabem que eles, não importa que eles estejam bem moderninhos, eles estão fazendo da sua religião algo maligno, que vai servir de mal para as pessoas. Porque um falso pastor, ele destrói as pessoas e não apenas as empobrece. Ele conduz as pessoas para o inferno, como Jesus disse que os fariseus faziam. Vocês não entram no céu e vocês também impedem que outros entrem. Mas eles julgam que é amor isso, nessa religião que eles inventaram. Nessa religião que eles inventaram, que expor a verdade é criminoso. Então, tá vendo? Você pode ser um fariseu vestindo terno ou uma camisa florida. Você pode ser um fariseu tendo um estilo mais comedido e antigo, ou mais jovem e descolado, e ser fariseu. O que de fato determina que nós somos fariseus é quando nós interpretamos o texto de maneira incorreta. E isso acaba se tornando em pedra de tropeço para a vida das pessoas. Acaba se tornando em uma desgraça na vida das pessoas. Isso é o espírito do fariseu. E pode estar em cada um de nós. Cada um de nós. Quando nós criamos leis que Deus não estabeleceu. Quando nós fazemos inúmeras coisas que fazem apenas com que as pessoas se fechem
para o evangelho. Veja, vamos dar um outro exemplo. Outro exemplo. O culto. Um fariseu é aquele que vem para o culto, ou vem regularmente para o culto, mas bate na sua mulher. É verdade, é um hipócrita. É um hipócrita. Mas o fariseu moderno é aquele que faz um monte de coisas no culto que Deus não ordenou. O fariseu é aquele que, sobre o sábado, criou 39 leis que Deus não tinha estabelecido. O fariseu moderninho pode ser este que inventa um monte de coisas no culto, que faz o culto de acordo com a cabeça dele. Esse é o fariseu, ele criou leis. O fariseu, então, ele cria coisas. Ele não faz o culto do jeito que Deus estabeleceu. Ele faz do jeito que dá na cabeça dele. Aí tem 300 mil coisas, menos o evangelho. Menos o evangelho. Então eles inventam, tem teatro, tem dança, e nada contra essas coisas. Mas o culto, no culto não é para isso. Tem o dia do show. Tem o dia do show, e é uma maravilha. Por exemplo, aquele Circo do Soleil, eu quero ir naquele negócio. Mas quando eu quero ser entretido, eu vou ao Circo do Soleil. Mas quando eu quero orar, eu venho para a igreja. É casa de oração e não de espetáculo. A igreja é casa de oração, não casa de espetáculo. Mas, experimente criticá-los. Eles enfurecem. E eles que são por amor estão dispostos a te matar. Fala, mas o que você está fazendo não está na Bíblia, não tem respaldo bíblico. Então nós podemos agir assim. Nós podemos então criar a nossa própria lei. E que inúmeras vezes essas leis vão contra a palavra de Deus. Então esse é o espírito do fariseu. É aquele que crê que a Bíblia é a palavra de Deus, porque eles criam, mas interpretavam de maneira errônea, que inúmeras vezes acabava se colocando em oposição a Deus e fazendo o mal às pessoas. Então, gente, Jesus guardou o sábado. Jesus guardou o sábado. Ele, diferentemente do que os fariseus diziam e de muitos evangélicos, ele guardou o sábado, ele cumpriu toda a lei. Mesmo porque se Jesus não tivesse cumprido a lei, nós todos estávamos mortos. Era necessário que ele cumprisse toda a lei para que ele nos substituísse, fôssemos salvos através da sua redenção. Mas se ele tivesse desobedecido à lei, como que ele poderia nos salvar? É um absurdo. É um absurdo essa frase, essa ideia. Jesus cumpriu sim a lei é boa, e nós devemos, com todo o coração, ler o que a Bíblia diz e dizer como Deus quer que a gente o cultue. Como? Porque quando a gente faz isso, olha, a gente, por exemplo, na nossa igreja, as crianças ficam aqui conosco. E eles falam, você é fariseu, para que essa preocupação? Os crentes modernos dizem que somos fariseus. Está vendo? Vocês são legalistas. Não, é que nós acreditamos que na Bíblia o templo ele tinha 3 partes. Você lembra quais partes o templo tinha? Santo dos Santos, santo lugar, átrio e salinha. Historicamente, o que a gente vê na Bíblia é que as crianças participavam da reunião. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Lá em Joel chama todo mundo para o culto. E ele diz assim, a noiva, venha. A criança de peito esteja no culto também. Lembra também quando Jesus multiplica os pães? Diz o texto então que ele multiplicou pães. E aí ele começa a enumerar as pessoas. Tinha 5.000 homens, mais mulheres e crianças. Todo mundo participou. Todo mundo participou. Mas se você tenta buscar na Bíblia qual é o padrão, como que Deus quer que a gente o cultue? Se você começa a fazer isso, eles já dizem, seus fariseus, por que essa preocupação com regras? Que bobeira! Ora, porque assim, para o cristão, se Deus disse, ainda que a gente não entenda, a gente faz. Mas se a gente não entende, não significa que não é bom. Porque no nosso caso, por exemplo, nós acreditamos que há inúmeros benefícios, por exemplo, que as crianças participem conosco. Primeiro as pessoas argumentam assim, pastor, mas as crianças não entendem tudo. É óbvio que não. Você também não entende, eu também não entendo tudo. Não, mas elas não entendem. É porque elas não sabem como as crianças se desenvolvem. Sabe como uma criança se desenvolve? Você fez isso com eles quando eles começaram a falar? Para ensinar a falar. Você fez isso? Não vamos falar porque eles não entendem. Foi assim que você fez? Como que ele aprendeu a falar? Você falava, ele não entendia. E esse é o primeiro estágio do aprendizado. É o que a gente chama de método papagaio. Estágio papagaio. A criança apenas repete sem entender. Repete sem entender. Repete sem entender. É assim mesmo. É assim mesmo. Então,
toda essa preocupação em achar, não, eles não entendem tudo. Não mesmo. Mas as imagens vão entrando, essas figuras vão entrando, e um dia, lá na frente, eles começam a entender aquilo que um dia eles apenas repetiram, sem compreender. Sem compreender. As crianças ficam nas salinhas até os 12 anos em inúmeros lugares. Depois, saem dali, também precisam ir para um culto de jovens. Então, a mentalidade que é criada nessas crianças é que de entretenimento o tempo inteiro. Elas nunca estão preparadas para ouvir um culto com pregação sólida. Porque a vida inteira foi dita a elas, vocês não podem. Entretanto, esses mesmos pais levam seus filhos aos 6 anos para uma escola e o menino fica 5 horas ali e ouvindo ensinos densos. Às vezes nem tanto, mas ouvindo. Aprendendo coisas difíceis. Mas no culto não pode. Olha que coisa. Aí depois não entendemos porque os meninos são tão tolos, são tão juvenis mesmo. Eles fazem aniversário, mas continuam juvenis. Não compreendemos. Porque eles são tão bobinhos, eles não viram homem. Porque a gente tem que colocar no sábado um meninão para falar a linguagem dele. É nós, mano, velho. Não entendemos porque eles nunca amadurecem. Eles não tiveram como referência homens de verdade. O tempo inteiro tivemos que entretê-los. A vida inteira. Nem aprenderam o valor da disciplina e de que o culto é para Deus, não é para entretenimento nosso. E é por isso também que muitos pais não gostam de ficar com seus filhos, porque dá muito trabalho. Dá muito trabalho. E inúmeras vezes a salinha é o spa do pai, a salinha serve como algo que esconde o fato de que muitos pais não conseguem educar seus filhos. Então, tá vendo? É tudo isso. Mas no final das contas, a grande pergunta que a gente faz é: qual é o jeito que Deus quer que a gente cultue? Mas os crentes modernos, ao julgarem que Jesus desobedeceu o texto, eles dizem: se o próprio Cristo desobedeceu a lei, por que nós precisamos ficar o tempo inteiro meticulosamente tentando entender o texto e saber qual é a lei? Como que Deus quer que a gente cultue? Como que Deus quer que nós sejamos homens? Como que Deus quer que nós sejamos mulheres? Como que Deus quer que a gente lide com o trabalho? Se eles acham que Jesus desobedeceu isso aqui, é óbvio que a dedução mais lógica a isso eles também acabam tendo um estilo de vida relapso. Tu ordenaste os teus mandamentos para que os cumpramos à risca. É aquele desejo de seguir meticulosamente a palavra de Deus, que para a nossa geração atual, para a nossa geração de evangélicos que acreditam que Jesus desobedeceu a lei, é óbvio que não faz sentido. Segundo, eles estavam comendo, eles não estavam trabalhando. Uma coisa é ir para a lavoura num dia de sábado, com uma foice e labutar de 6 da manhã às 6 da tarde, para ganhar dinheiro. Outra coisa é, no caminho, pegar um grão, descascar, comer só. Só isso. Isso nunca foi pecado. Em nenhum lugar Jesus proibiu comer no sábado. Nenhum lugar. Vejamos um exemplo de quebra da lei, que era a proibição de trabalhar. E por que isso? Primeiro, para que as pessoas fizessem desse o dia do Senhor e adorassem ao Senhor e estivessem bem dispostas para fazer isso. E também para descanso da alma, porque Deus nos ama e sabe que precisamos de descanso. Mas vamos lá, Neemias 13. Também habitavam em Jerusalém tírios que traziam peixes e toda sorte de mercadorias, que no sábado vendiam aos filhos de Judá e em Jerusalém. Contendi com os nobres de Judá e lhes disse: que mal é este que fazeis, profanando o dia de sábado? Eles estavam fazendo negócio. Eles estavam trabalhando sem parar. Onde está na lei a proibição de comer no sábado? Em nenhum lugar. Talvez preparar uma comida em casa desse mais trabalho do que o que Jesus havia feito ali, debulhado, a espiga e comido. O que acontece aqui, mais uma vez, não é que Jesus tenha desobedecido a lei de Deus. Jesus não fez isso. Ele alega inocência. Jesus quebrou a lei dos fariseus, que havia, como William Hendrickson disse, criado até 39 leis e depois subdivisões dessas leis. Era uma loucura. Uma loucura. 39 leis. Muitas vezes, nós evangélicos, nós já criamos muitas leis que não ofendem a Deus, não machuca ninguém, só nos priva de algumas coisas. Ao longo da história, evangélicos têm feito isso. Quer ver alguns exemplos? Coca-Cola. Então, posso fazer mal para o seu corpo, né? Eu dificilmente bebo, mas não é pecado. Mas Coca-Cola já foi pecado.
que mais? Me ajudem. Hello Kitty. Hello Kitty já foi, né? Hello Kitty. Que mais? Árvore de Natal, né? Eu acho uma bobeira. E eu até desisti, de explicar. Todo ano não é uma. Gente, sai até morte. Uma brigaiada. Que mais? Que mais? Visa. Que mais? Quantas coisas? Jogar futebol. Você sabia jogar futebol? Jogar futebol. Jogar futebol. Que mais, gente? Que mais? Bateria já foi. Bateria já foi. Bateria. Foi uma luta, é sério. Hoje você vai em inúmeras igrejas, tem bateria. A maioria das igrejas tem. Mas ter bateria na igreja, meu amigo, terrível. Então, e eu sei, às vezes é por ignorância mesmo. Mas isso vai acontecendo. Vai se criando coisas que no final não afeta nada, que não muda a vida de ninguém e às vezes apenas priva as pessoas. Veja, eu não estou dizendo o seguinte, que só aquilo que é dito na Bíblia de maneira explícita é que é pecado. Não é isso, porque legalismo, uma das explicações de legalista, é aquele que cria leis que Deus não ordenou. O fariseu é um legalista. Mas não é verdade que legalismo acontece quando você tira um princípio da Bíblia para reprovar alguma coisa. Como, por exemplo, tem na Bíblia, assim, a definição de algumas roupas. Olha, essa roupa não usarás tal roupa. Nem vou falar aqui, porque vai que você está usando alguma dessa aí, né, que eu pensar aqui. Mas, não usarás tal roupa. Não tem nem como o texto bíblico falar isso, porque na época nem tinha esse tipo de roupa que existe hoje. Mas, você pode então falar isso? Não tem um texto bíblico explícito dizendo não usarás esta roupa, então é óbvio que eu posso, porque Jesus não falou. Isso é pecado. Isso é pecado, você não pode fazer isso, porque há um princípio bíblico, e a partir desse princípio bíblico, você vai tomar suas decisões e vai identificar o que é errado e o que é correto. Então, com base no que a Bíblia diz, que a mulher não deve expor o seu corpo, que o corpo da mulher é para o marido, aí você deve analisar, poxa, esse tipo de vestimenta, isso aqui é adequado para mim? É óbvio. Então, assim, pense em outra coisa, eu nem consigo dizer se é pecado ou não, mas você precisa decidir. Cirurgias plásticas da vida, né? Eu não sei se é pecado, mas inúmeras vezes pode ter uma raiz pecaminosa. Então, só porque não tem nada na Bíblia, eu simplesmente vou fazendo tudo. No meu caso, eu tenho muito medo. Eu não se vocês quiserem, o problema é seu fazer, mas eu tenho medo. Eu estava lá um dia em Ubatuba, e aí a minha mãe fica falando, vai, Rodrigo, põe em cabelo. Você acredita? Mãe é fogo, viu? E, assim, não tem uma passagem bíblica, né? Não colocarás uma peruca, ou... Peruca não, né? Mas uma cirurgia, né? E aí eu estava lá em Ubatuba um dia, e um cara com a cabeça rosa. Eu falei, esse cara acho que tentou fazer cirurgia capilar. Aí eu fui lá falar com ele, né? Falei, o que aconteceu aí? Deu ruim, né? No processo de pigmentação, enfim, tem um processo lá que você tem que fazer antes de fazer o implante. Aí eu fiquei pensando, falei, Deus, você imagina? Eu faço um trem desse, fica cabeça rosa lá no YouTube. Olha a situação. Então, eu não estou dizendo que é pecado, mas muitas e muitas vezes, quantas e quantas vezes, a gente precisa analisar o seguinte, olha, a beleza é fundamental. A beleza é fundamental não, mas a beleza é uma coisa importante. Mas a vida humana tem mais valor. E o que a gente precisa analisar é, se ao pôr a vida em risco, porque todo tipo de cirurgia é sempre arriscado, pôr a vida em risco, será que eu estou louvando a Deus, eu estou tendo um estilo de vida piedoso ao fazer isso? Então eu não tenho certeza absoluta se é certo ou não. Mas eu, no meu caso, optei por não, ao olhar o texto bíblico, apesar de não ter nenhuma passagem bíblica explícita sobre isso, essa é a minha preocupação. Eu fico sempre com medo de que não exista uma vaidade extrema em meu coração, e aí Deus não vai deixar minha cabeça ficar rosa só de raiva. Então, não estou dizendo então que somente se o texto bíblico disser explicitamente algo, que a gente pode dizer que é errado ou não. Não, não é isso. Não é isso de forma alguma. Às vezes, muitas e muitas vezes, o texto bíblico não diz algo explicitamente.
E não é legalismo, que a gente vem e diga, isso é errado. Apesar de não ter um texto explícito, como, por exemplo, não tem um texto explícito dizendo, não cheirarás cocaína. Mas me parece muito óbvio que é errado. Então, não estou dizendo isso, que os fariseus, eles cometeram os piores dos erros e que todo tipo de farisaísmo acontece quando? Se não tem uma passagem explícita dizendo algo, então a gente pode fazer qualquer coisa. Não é verdade. Veja um outro exemplo. Tem uma passagem explícita falando sobre fertilização in vitro? Não tem. Não tem. E me parece muito claro que isso é completamente imoral. Outro dia explicarei isso para vocês. Completamente imoral. Mesmo não tendo uma passagem explícita sobre isso. O que mais? Eutanásia. Enfim, tem uma passagem bíblica falando sobre isso? Explicitamente? Não. E mesmo assim nós somos completamente contra. E isso não significa então que nós somos fariseus. Então, isso é muito importante. E aí, então, pastor, como que a gente tem que fazer? A gente tem que se lembrar do espírito bíblico. E qual é o espírito bíblico? Que a lei, ela serve para o bem humano, para o bem do homem. Inúmeras vezes o que você faz, se é algo que, olha, não vai ofender ninguém, não vai atrapalhar a vida de ninguém, não vai ferir ninguém, não é pecado, não se prenda então às prisões que às vezes pastores nos colocam. Jesus, ele alega inocência, ele não estava pecando. Ele estava desobedecendo a lei dos homens e não de Deus. Inúmeras e inúmeras vezes, pastores até bem intencionados, criam leis que servem de prisão para as pessoas e que de forma alguma têm respaldo bíblico. E aí, eu entro aqui na história do pão sagrado. Davi comeu o pão que não se podia comer em dia nenhum. E mesmo assim Jesus diz que ele não pecou. 12 pães eram colocados à mesa e representava o povo de Deus e a comunhão que Deus tinha com o povo de Israel. A cada sábado, diz Levítico, capítulo 24, versículo 9, o pão velho era trocado e então esse pão era dado aos sacerdotes. Jesus diz então que Davi comeu o pão que não era permitido comer em dia nenhum. Vocês estão argumentando que eu comi no dia que não se podia? Eu vou lhe dar um exemplo, que é o exemplo de Davi, que comeu um pão que não se podia comer em dia nenhum e de modo algum ele quebrou a lei. De modo algum ele quebrou a lei. Por quê? O pão era sagrado. Mas a vida humana é infinitamente mais sagrada do que o pão. Há uma lei maior, que é a lei da vida, que é a lei da preservação da vida. Mas para o fariseu, cabeça oca, ele julgava o seguinte, que glorificava a Deus Davi morrer de fome à beira do templo, com um pão ali que podia salvá-lo. Eles achavam isso. Não, fica quieto aí, morre aí e isso vai glorificar a Deus. Aí Jesus diz, vocês não entenderam nada, vocês não entenderam o espírito da lei. Deixe-me dar um exemplo disso. A Bíblia declara que o divórcio é permitido em caso de adultério, somente. Mas eu e muitos outros pastores acreditam que se uma mulher está sendo violentada, espancada, ela tem o direito de se separar. Não tem uma passagem bíblica explícita sobre isso. Não tem. Mas, e eu sei, alguns pastores justificam que essa mulher pode se divorciar dando outro motivo. Que eu acho que o motivo não é correto, apesar de achar que o fim é correto. O fato de que a mulher não deve estar ali com um cara que está batendo nela. Eu acho que muitas vezes o motivo que eles dão não é correto. Eu acho que o motivo correto é este aqui. É este aqui que Jesus está dando em relação a Davi. Ora, a preservação, o casamento foi feito para a preservação da vida humana, principalmente das crianças. Para que crianças cresçam de maneira sólida e saudável. Agora, assim como aqui, o pão, tudo foi feito para o bem do homem, como Jesus disse lá em Mateus e Marcos, falando sobre o sábado. O sábado não foi feito para... O homem não foi feito para o sábado, e sim o sábado para o bem do homem. O que Jesus está dizendo com essa frase é o seguinte: o sábado foi feito para trazer descanso ao homem. Esse é o objetivo. E cada lei, ela existe para o bem de cada um de nós. Para o bem do homem. É um Deus amoroso, um Pai amoroso, que colocou uma placa dizendo, não enfie o dedo na tomada. É para o bem-estar de cada um de nós. E não é para a nossa privação. Muito pelo contrário. É para o nosso bem, é para a nossa liberdade que as leis foram dadas. Então, nesse sentido, se a lei existe para a preservação da vida humana, como que eu posso estar preservando a vida humana, expondo uma mulher a ser espancada pelo seu marido, expondo a correr um risco de vida? De que maneira?
De que maneira? Assim como foi o caso de Davi. Ele podia morrer. Então como que o sacerdote estaria honrando a Deus, deixando Davi morrer? Ele deu, não. Esse pão é proibido, é vedado a todo mundo, mas aqui há uma lei muito maior, que é a lei da vida. E com tudo isso você nota o caráter da Bíblia. Qual é o caráter da Bíblia? Que Deus nos ama e cada lei que Deus nos deu é para o nosso bem. Não é assim que os ímpios veem. Não é assim que os ímpios veem. Os ímpios veem a lei de Deus como um fardo, como um peso. Eu já vi vários mandamentos como peso. Quando eu comecei a entender, vou citar esse exemplo aqui, que é o que me vem à mente agora. Quando eu comecei a entender que filhos são bênção, que Deus quer que o seu povo tenha filhos, eu de início achei isso um fardo. Eu achei que era difícil, a questão financeira e tudo isso. Mas conforme o tempo foi passando, eu fui lendo mais e mais a Bíblia e vendo que de Gênesis a Apocalipse, a mentalidade bíblica é totalmente positiva em relação aos filhos. Isso foi mudando. Mas eu comecei a falar sobre isso na igreja. E aí eu tinha o Daniel e a Isabela. E aí a minha esposa, falei, ó, não vai tomar mais esses veneninhos aí não. E aí ela passou, sei lá, uns 6 meses, ela falou, tô grávida. Aí minha perna até bambeou. Falei, caramba, eu não tô falando que é coisa boa? Eu não tô dizendo lá que é uma benção, por que eu tô apavorado? Porque inúmeras vezes a nossa mente está tão dominada pelos pensamentos deste mundo. E inúmeras vezes nós realmente achamos que Deus é aquele padrasto ruim que colocou um cadeado na geladeira para esconder o iogurte. Nós não achamos que Deus é um Deus Pai que nos ama e que cada lei visa o nosso bem-estar e o nosso bem. Nós realmente duvidamos que Deus quer o nosso bem. Nós achamos, não, eu não sei. E aí o tempo passa, né? Hoje eu tenho 4, né? 4. Aí veio a Helena, é muita, né? Você começa a confundir já. A Helena e a Karina. E quando você tem um bebê em casa e crianças em casa, é difícil você ficar triste. Muito difícil. Porque irradia alegria. Eles, sem fazer muita coisa, eles acordam. E aquele sorrisinho já incendeia a casa. É espetacular. E aí, quando você começa a pensar de maneira bíblica, você deixa de enxergar as coisas daquela maneira mundana. Você enxerga as coisas como Deus vê. Mas inúmeras vezes, nós vemos a lei de Deus como um fardo. O que vocês precisam de fato fazer é o seguinte: avaliar se o que eu preguei está de acordo com o texto bíblico. Se vocês acharem que eu interpretei de maneira incorreta, não sigam. Mas se eu interpretei o texto corretamente, vocês falam, puxa, isso me parece certo. Mesmo assim, inúmeras vezes, vocês vão falar, será? Isso parece tão pesado. Isso parece tão difícil. Isso parece um fardo. Não é. A lei foi feita para o bem do homem. A lei foi feita para o seu bem. Deus é um Deus que nos ama, que ama o seu povo, e cada mandamento dele é para o nosso bem-estar. Pense, por exemplo, no casamento. Vou falar disso na nossa série sobre casamento. Como que o mundo vê o casamento? Como uma desgraça completa. Como eles veem o casamento? Como uma prisão. É assim que eles veem. Mas não é assim que Deus vê. O casamento, ele pode ser uma grande bênção. Na realidade, ele é uma bênção. Quando isso não acontece é porque nós pecamos. Mas o casamento é uma bênção. É um lugar de proteção. Você pode ter paixão com 20 mulheres. Você não pode ter amor com 20 mulheres. E a alma humana carece de amor. Nós carecemos de amor. Quer um exemplo? Aquele cara criado lá na roça, sem luz elétrica, com pouquíssimos recursos, mas numa família amorosa, com pouco dinheiro, mas numa casa em que o pai e a mãe se amavam, em que os pais amavam seus filhos e os irmãos, e eles eram uma família unida e feliz. Vê se você encontra lá nesse povo gente depressiva. Vê se você encontra gente lá angustiada, gente com todo tipo de problema, que hoje seriam chamados de doenças mentais. Você não vai encontrar. Você não vai encontrar. Está vendo o quanto que o amor é uma coisa espetacular?
Mas você não tem amor com 20 mulheres. Não é possível isso. Não é possível. O amor é com uma só. Mas os homens olham o casamento, que é a base da sociedade, que sustenta mesmo nações inteiras, e vem como algo ruim. Vem como algo ruim. Não é verdade. Cada lei de Deus é para o seu bem, é para o meu bem. É um Deus que nos ama e tem o melhor para nós. É aquele pai que diz: não enfie o dedo na tomada. É isso que é a lei de Deus. Terceiro e último princípio: nunca é pecado fazer o bem. Onde a lei proibiu fazer o bem a alguém no sábado? O sábado era dia de descanso, não era? Aquele rapaz tinha a mão atrofiada. Eu garanto para você, ele nunca teve tanto descanso quanto ele teve naquele dia em que Jesus o curou. Nunca, nunca, nunca. Nunca. Por isso, nunca é pecado fazer o bem. Mas os fariseus pegaram a religião deles e conseguiram transformar aquilo que era bom em algo ruim. Aquilo que era dia de descanso em dia de prisão. Aquilo que era dia de liberdade em dia de algemas. Veja o que eu e você podemos fazer. Nós podemos fazer isso. Nós podemos pegar cada mandamento bíblico e fazer dele uma desgraça. Nós podemos, por exemplo, pegar o mandamento que diz que o homem é o líder da sua casa e transformar isso numa prisão para nossa esposa. O homem é líder para servir a sua esposa. O homem é líder para morrer pela sua esposa. Mas nós podemos pegar isso e usar isso e distorcer isso e fazer desse mandamento, que é de liberdade, que é de bênção, e fazer dele uma desgraça. Nós podemos, enfim, pegar qualquer mandamento bíblico, assim como os fariseus fizeram, e distorcê-lo ao ponto de torná-lo uma desgraça. Nós podemos fazer isso. E por isso que eu e você precisamos de um milagre todos os dias. Haja vista que nós lemos a Bíblia não apenas com o nosso... Nós não percebemos a Bíblia apenas com o nosso intelecto, mas com o nosso coração. Lembra que Jesus disse que os fariseus, eles, quando liam a Bíblia, havia um véu sobre o coração deles? Olha, o véu sobre o quê? Sobre o cérebro? Não, ele fala do coração, a totalidade do ser humano. Mostrando que nós lemos a Bíblia não apenas com o nosso intelecto, mas com todo o nosso ser. Então a nossa inveja, a nossa arrogância faz com que a gente olhe o texto e não consiga enxergá-lo. A gente precisa de um milagre todo santo dia, porque o nosso coração pecaminoso, maligno e depravado faz com que a gente leia o texto e enxergue apenas aquilo que a gente quer enxergar. O nosso coração maligno nos leva para longe de Deus. O nosso coração maligno pode ler um texto bíblico e distorcê-lo completamente, assim como, por exemplo, os fariseus distorceram o mandamento do sábado. Assim como muitas pessoas, muitos crentes distorcem o que Jesus explicou aqui sobre o sábado, dizendo: está vendo, Jesus, ele desobedeceu o sábado, então a gente também pode desobedecer e a gente pode ficar de boa, sem preocupação alguma. A gente pode fazer o que os fariseus fizeram. Portanto, a grande lição desse texto é que Deus nos ama, que as suas leis são oriundas de um Pai amoroso, que quer o melhor para nós. E primeiro, não ouça esses homens que dizem assim: não ligue para as leis, não se preocupe, isso é legalismo, ficar preocupado sobre como nós devemos cultuar a Deus, sobre como nós devemos criar os nossos filhos, sobre o que é uma mulher cristã, o que é um homem cristão. Não se preocupe com isso, apenas se preocupe em amar. Ignore-os. Não ouça esses homens, não ouça esses homens. Por outro lado, também não transforme a lei de Deus em prisão. Não faça da sua religião algo tão absurdo que consiga ver mal em um homem comendo, em um homem sendo curado. Não transforme a sua religião em uma desgraça na vida dos outros. Vamos ficar de pé?